Uma boa noite a todos. É um prazer estar nessa casa novamente. Agradeço o convite, o carinho. E é uma honra também por ser a última palestra realizada neste ambiente. Espero que continue prosperando e acho que esse ganhar espaço é para abranger a mais pessoas, porque todos precisam mesmo desse acolhimento do Evangelho de Jesus, em conhecer a nossa doutrina que é tão esclarecedora, né? E o nosso tema, como o Ciro bem falou anteriormente, é a caridade para com os criminosos. E a primeira caridade que vocês vão ter é comigo, porque a palestra não é a minha tarefa principal de trabalho, eu faço de vez em quando, só faço assim pontos especiais e não porque sou uma estrela, não. Mas porque o meu trabalho mesmo é evangelização, porque eu gosto de sentar no chão com jovens, conversar. E como aqui é um ambiente mais recolhido, mais acolhedorzinho, onde a gente pode até conseguir dialogar, eu fico mais tranquila de poder estar conversando. Por que eu também escolhi esse tema? Quando eu vi esse tema foi o que me despertou. Eu falei, não, pelo menos nesse tema acho que dá para eu conversar mais, porque ele não só trata a respeito de uma das minhas paixões, que é a doutrina espírita, mas trata também do direito, que é a minha formação. Eu sou advogada há 2 anos e esse tema eu vou poder mesclar as 2 paixões da minha vida. Bom, toda vez que eu falo para alguém que eu sou advogada, a primeira pergunta que me fazem é: como você consegue defender alguém que é criminoso, alguém que cometeu um crime? Como você consegue arrumar defesa para essa pessoa? E aí eu não vou responder essa questão agora, eu vou explicar como que começou o meu caminhar no direito, que vai cair a responder essa pergunta. Quando você inicia os estudos, o direito penal é uma paixão da maioria dos universitários. Todo mundo que faz direito, a primeira paixão é o direito penal, porque você consegue ligar aos temas da atualidade. Então você vê os casos que acontecem na TV e aí você se vê naquela situação, tem um quê de um poder, e isso tudo deslumbra o estudante de direito e ele acha que ele tem que ser aquilo. E aí eu percebi que aquilo poderia ser interessante, mas ao longo do decorrer da faculdade eu vi que aquilo não era para mim e eu fui buscando outros campos. Tanto quando acabei a faculdade, o direito penal não era algo que eu queria trabalhar, tanto pelos perigos que a gente vê no mundo de hoje, todas as dificuldades. Eu falei, não, essa não é a minha praia. E aí comecei a trabalhar em outro campo, não ligado ao direito, até que um dia me convidaram para eu fazer uma audiência, que seria no dia seguinte. E o advogado dessa parte, ele tinha passado mal, tinha tido uma parada cardíaca, e eu fui chamada de emergência, então fui lá para assumir o caso para ele, porque ele estava impossibilitado. Acabou que eu fiz audiência, fiz o melhor que eu poderia, e até que me pediram, acabou que esse advogado faleceu, felizmente, e eu acabei assumindo todos os casos dessa cliente, e todos ligados à área criminal. São muitos processos, mais de 40 processos. Então imaginem como é essa pessoa. E aí eu me via numa situação em que eu nunca tinha pensado em estar, e eu estava ali defendendo alguém que aparentemente na verdade, o fato era que estava respondendo a um crime. Então eu tinha que fazer ali, conciliar as minhas questões morais para que elas não conflitassem com aquilo, para que eu pudesse nunca faltar com a verdade, porque isso era o meu primeiro pesadelo. Se eu tivesse que, de repente, mentir e depois, e a minha consciência, como eu lidaria?
E a minha consciência hoje é muito tranquila de que eu consegui em toda essa nessa trajetória, fazer o meu melhor sem colocar de lado a minha moral, tudo que eu aprendi na doutrina espírita. Então a minha consciência é muito tranquila, porque eu jamais me colocaria a mentir ou omitir para defender alguém. Porque o meu papel, quando eu aprendi, é que a Constituição nos garante que todo mundo tem direito à defesa. Então todo mundo merece ter os seus direitos garantidos, por pior que seja a pessoa aos nossos olhos, independente do crime que tenha cometido, ela é um ser humano e ela merece ter os seus direitos garantidos. Ela merece ser defendida. E isso não quer dizer que a gente tenha que mentir, que a gente tenha que omitir, que a gente tenha que modificar qualquer coisa, mas tentar fazer o melhor para ela diante das condições apresentadas. E aí, nesse passo, a gente percebe que a sociedade, quando vê um criminoso, ela já se põe a julgar as pessoas. Hoje em dia, para você ser juiz, basta você ter um login no Facebook, botar lá a sua sentença no seu post. Fulano roubou 30 milhões. Ai, fulano tem que ir para a China, fulano tem que pagar, fazer isso ou aquilo, e aí você xinga, enfim. Você já incrimina aquela pessoa e coloca todos os seus sentimentos de raiva, de rancor, de revolta. O que é natural que a gente se revolte e esses sentimentos venham. O que a gente não pode é dar vazão a isso, porque esses julgamentos que a gente vê, até acho que é comum a gente ver nos nossos Facebooks e outras redes sociais, é que as pessoas, elas se colocam num patamar onde elas se acham boas o suficientes para conseguir julgar a moral do outro. E aí você pensa, mas poxa, eu na minha condição atual jamais faria o que ele fez. Eu jamais conseguiria roubar aqueles milhões, prejudicar aquelas pessoas, mas talvez você não tenha, de repente, se privilegiado numa situação e deixado o outro descoberto para você se privilegiar. Né? Quantas corrupções pequenas que a gente diz fazer no mundo e como que a gente pode julgar que é maior ou menor? Porque o erro é o erro, maior ou menor, isso depende da nossa consciência. Agora, não deixa de ser um erro só porque é maior ou menor. E aí vem a questão de que nós não temos capacidade de julgar ninguém, muito menos de ainda não nos colocar num patamar onde a gente se considera melhor do que o outro, porque a gente já não tem mais condição de fazer aquilo. Porque se a gente já estivesse melhor do que o outro, a gente não estaria ali julgando, e sim pensando nessa proposta de levar essa caridade a quem precisa. Jesus, ele nos seus ensinamentos, ele em nenhum momento, né, e ele em sua perfeição, melhor do que todos nós, em nenhum momento ele reprovava ou apontava o dedo para as pessoas. Ele orientava e alertava para o mal que estava acontecendo, para o erro, né, para a situação que era equivocada, mas ele não apontava jamais o dedo para alguém no sentido de inferiorizar, você é errado, você não presta, ou você está equivocado. Não, ele mostrava o equívoco para que a pessoa se percebesse, mas jamais apontar para a pessoa no sentido de julgá-la, de colocá-la em patamar inferior. E ele tinha autoridade moral, né, para poder falar o que fosse, mas em nenhum momento ele fazia isso. E sim, trazia para nós o olhar da caridade, de olhar para o outro com o que a gente conhece, né? A benevolência, você fazer o bem
querendo fazer o bem com vontade, com desejo de ver o outro bem. A caridade com uma indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Perdoar aquelas falhas. Saber as necessidades, que cada um tem o seu tempo, tem a sua evolução, o seu tempo de despertamento. Em Vinha de Luz, Emmanuel nos diz: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que for chamado. Então, se a pessoa tem a necessidade do pão, se ela está sedenta de fome, a necessidade dela é que a gente dê a comida. A gente pode fazer uma oração, uma prece com ela? Pode. Mas isso não vai apenas saciar a fome. Se a necessidade é a comida, ela vai precisar do alimento. Você pode naquele momento não ter condições e nenhum problema, você fez a sua parte. Mas essa comida precisa chegar de alguma forma para ela, porque a fome é de comida. Como a sede, ela precisa da água para saciar essa sede. E a luz é o grande chamamento para esses criminosos. Quando alguém comete uma falha, um crime, é como se ela gritasse ao mundo que ela está na sombra e ela precisa de luz. É como se ela pedisse socorro para ser ajudada, para que ela receba essa luz, para que ela receba os ensinamentos que a gente tanto fala e conversa e estuda. Porque ninguém comete uma falha ou um crime quando ela está bem, né? Quando um crime é cometido, é um grande sinal e um grande alerta de que aquela pessoa não está bem. Então, é justamente por isso que a gente diz a caridade para os criminosos, porque eles estão precisando dessa iluminação, desse auxílio, esse acolher essa dor que ele está sentindo e que ele está externalizando de uma forma equivocada. Alguns, quando sentem dor, silenciam, outros gritam de formas diversas, e uma delas é através das falhas. E aí, se a gente está nessa caminhada em busca de sermos homens de bem, nós temos que nos colocar à predisposição de fazer o nosso melhor para nos tornarmos homens de bem. Quando Kardec descreve o homem de bem, ele não diz qual a religião que esse homem deveria ter. Ele não diz qual o idioma ele deveria falar. Não diz onde nasceu, qual a cor da pele. Ele lista as nossas qualidades morais. E se a gente conseguir construir um olhar para o outro diante das suas falhas e conseguir ter um olhar que seja não mais de julgamento, de crítica, mas sim um olhar de amor, de compaixão para com aquele, a gente vai estar nessa construção das nossas qualidades para ser um homem de bem. Primeiro porque a gente já sabe, né, que não temos qualidade moral hoje para apontar o dedo para ninguém, né? Porque quantas falhas já cometemos, a gente não precisa nem voltar muitas encarnações não, nessa própria encarnação a gente já sabe que a gente tem ainda muito a melhorar. E se a gente olhar para trás, aí mesmo que a gente percebe, opa, peraí, eu realmente preciso me consertar e não tenho direito nenhum de apontar o dedo. E até porque apontar o dedo ou julgar o outro não vai fazer o outro se modificar. Por exemplo, se você vai no seu Facebook
Eu vou tirar aqui porque agora ficou um pouquinho calor. Você vai no seu Facebook e aí você fala que fulano é um político do partido X e começa a xingar esse político porque ele roubou tanto e ele é para você um monstro, e aí você xinga ele de todas as coisas floridas e pronto. E aí você acha que a partir desse momento, quando você xingou, esse político X vai lá ver no seu Facebook e vai falar: poxa, João da Silva, que mora em Piracicaba, em São Paulo, falou de mim no seu Facebook, falou que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou tão perverso. Nossa, estou me sentindo mal. Agora, a partir de agora, eu vou me mudar, vou devolver todo o dinheiro que eu roubei e vou ser uma pessoa melhor. Infelizmente, não é assim que vai acontecer, né? Não é porque a gente xingou alguém que a pessoa vai se perceber e vai querer mudar, porque isso vai depender apenas dela buscar. E o que acontece é um efeito manada, né? Você xinga, outra pessoa que acha que também não gosta daquele político vai lá, xinga também. Aí a pessoa que gosta desse político já defende, e aí xinga você, e aí vocês ficam numa briga, numa confusão. E aí a gente gera toda uma comunicação violenta que vai se disseminando, e quando a gente vê, tem pessoas que marcam de brigar na rua, né? A coisa toma proporções muito gritantes. Então, esse julgamento só gera uma energia ruim para você e não atinge em nada a pessoa, no sentido de fazê-la mudar. Esse julgar o outro não vai te levar a auxiliar essa pessoa e nem a você mesmo. Então é necessário que a gente comece a brecar esses pensamentos, porque ainda na nossa evolução é natural que a gente ainda pense, né? Porque o pensamento ainda é mais difícil da gente conseguir ter um controle. Às vezes a gente ainda emite pensamentos, mas a gente já precisa começar a trabalhá-los, a repensá-los, né? E evitar principalmente que eles saiam para que eles não tomem proporções maiores. Eu quero virar. Quando a gente percebe que o nosso conceito de caridade vai ampliando e vai saindo daquele conceito que ainda é muito enraizado de pensar na caridade moral, pensar na caridade, pensar na cesta básica, né, no cobertor, na sopa, que também é muito necessária, né, porque a gente precisa atender às necessidades do corpo, mas a gente precisa ampliar e atingir as necessidades morais. E como a gente pode chegar a isso? É uma palavra amiga, é um sorriso, às vezes é um silêncio que a gente concede de escutar o outro, que era a necessidade que ele estava precisando no momento. A gente começou lá em Cabo Frio com um grupo a visitar moradores de rua. E pra gente tem sido... A gente só foi uma vez, mas marcou muito, porque a gente conseguiu ver justamente isso aqui na prática. Porque a gente vai com a intenção de levar um lanche, de acolher aquela fome, ou às vezes o frio com cobertor. E o que mais eles querem, o que mais faz eles felizes não é o lanche, é receber um abraço nosso, é ficar ali conversando com eles meia hora, 40 minutos. Tem alguns que a gente fala: moço, boa noite, a gente tem que ir, porque já são 1h da manhã, a gente tem que trabalhar amanhã. E aí a gente fica, e eles ficam contando as histórias e querem conversar, conhecer a gente, abraçar, acolher, e é isso que eles precisam. Para eles isso é a maior felicidade. Então, quantos hoje já conseguiram despertar com esse trabalho que não só a gente desenvolve, mas outras pessoas de outras religiões também desenvolvem esse trabalho, e que, somando, fizeram alguns despertarem para conseguir se reconciliar com a família e voltar para casa. E isso é o mais gratificante de todo o trabalho, é chegar e não encontrar a pessoa na rua, saber que ela já está em casa porque ela despertou. Então, realmente, esse novo olhar
de você perceber que as necessidades vão além do físico. É o emocional que está ali precisando de ajuda. E quando a gente pensa nisso, a gente vê que a coisa muda quando você toca nesse ponto, quando você acolhe a pessoa por dentro, que é onde as necessidades estão. E essa foi a verdadeira caridade que Jesus fez e pregou em todo o seu trabalho. Porque Jesus não possuía nenhum bem para distribuir, mas ele possuía uma palavra que elevava, uma palavra que te incentivava. Não é tão bom quando a gente escuta alguém nos incentivando no nosso trabalho, nos motivando a melhorar, ou quando vem alguém e fala: poxa, não continua não, foi muito ruim, não vale a pena. E aí você já fica, né, tipo, que incentivo você tem? Ouvir palavras de ânimo, por mais que às vezes seja uma crítica, mas que seja de uma forma carinhosa, a pessoa consegue ter motivações para continuar. Mas se você já coloca a pessoa para baixo, e tem pessoas que têm uma mania de só colocar os outros para baixo, e o que ganha com isso? Se você está vendo que de repente está errado, é tipo: poxa, vamos fazer diferente? Eu te ajudo, a gente pode ver uma outra forma, vamos tentar de um outro jeito, olha, você poderia fazer assim. Mas o carinho que você tem ao ajudar o outro. Jesus também possuía os ouvidos, que foi o que eu falei. Às vezes a pessoa só quer conversar. Quantas vezes a gente só quer alguém para nos ouvir um pouquinho? Porque a gente está aqui entalado, engasgado, e a gente só quer alguém para nos ouvir um pouquinho, para colocar aquilo que está ali nos aquietando para fora. Conseguir ter alguém que nos olhe com os olhos, como Jesus olhava, e com esse olhar carinhoso, ele conseguia aliviar as dores. A gente ainda não chega nesse patamar tão grande, mas a gente já consegue, às vezes, com um olhar carinhoso, a pessoa se sentir acolhida, se sentir abraçada, e isso é muito bom também. E é nesse sentido que olhar o homem como um ser integral. É um ser que, como nós, independente das falhas que ele cometa, é um ser que, como nós, está ali também tentando. Mas ele ainda está se equivocando em talvez erros que a gente já não mais cometa. E que bom que não cometemos. Mas podemos tentar auxiliar para que os demais também não os cometam. Levar luz a esses seres que tanto precisam. E aí a gente está falando, esses criminosos, eles estão distantes de nós. Então talvez fique até um pouco mais fácil a gente pensar: poxa, não, aí a gente consegue até entender, consegue relevar, consegue compreender. Mas e quando esse ato criminoso, ou a falha, ou o equívoco é cometido conosco? Quando essa falha é cometida com alguém da nossa volta, nossa família, nossos amigos, e aí? Aí fica mais complicado, né? Porque a gente começa a colocar as nossas emoções. Aí fica mais difícil o perdão, fica mais difícil olhar com bons olhos, a revolta é um pouco maior, a raiva, a ira. E aí a gente precisa, o primeiro passo, lidar com essa mágoa que vai ficando. Porque a partir do momento em que alguém comete uma falha conosco, a gente começa a se ligar com essa pessoa no primeiro momento com sentimentos ruins. É muito difícil alguém, sei lá, você foi assaltado, você fala: obrigado, Senhor, eu fui assaltado hoje, era tudo que eu queria, eu acabei de pagar o meu telefone, eu queria muito, pelo menos esperou terminar de pagar o telefone para me assaltar, que bom, Senhor, que criminoso lindo. Tão fofo, vou até lá pedir uma foto com esse criminoso para ser meu novo amigo. Não, né? A gente vai se sentir chateado, com raiva, às vezes vai querer xingar essa pessoa, vai ficar querendo brigar com todo mundo, vai botar no Facebook que o Estado não presta e que nada serve. É óbvio que a gente tem que cobrar uma nova postura do Estado em relação à segurança, tudo isso é normal. Mas de que vai me adiantar ficar com raiva, com ódio, de tudo aquilo? No primeiro momento, isso é natural, até porque a gente está numa evolução muito difícil da gente ficar tranquilamente. Se a gente já chegou nesse patamar, que bom, mas a gente ainda vai lidar com esses sentimentos turbulentos dentro da gente.
E a gente precisa trabalhar para que eles ao tempo se dissipem, porque o perdão ele vai acontecer num processo e cada um vai ter um tempo para esse perdão acontecer. Alguns vão levar 3 dias, outros 7 dias, outros 7 meses, outros 7 anos, outros 7 encarnações, né? Mas uma hora ele vai chegar. Só que quanto antes a gente puder se libertar disso, é melhor. Porque eu estou presa nisso. Sou eu que estou me amarrando a um sentimento ruim. Então eu estou atrapalhando outras coisas da minha vida. Porque esse sentimento vai dar um misto de 8 ou 80. No 80, eu me revolto, quero quebrar tudo, eu quero matar esse homem se eu ver na minha frente, eu quero acabar com tudo na minha vida. No outro, eu me recolho e aí fico depressivo, triste, fico com medo de sair na rua, enfim. E aí, entre 8 e 80, eu tenho vários outros sentimentos, né? Posso me tornar agressivo com as pessoas, posso não querer mais sair de casa, fico mais na minha, enfim. Mas quem está se prendendo? Quem está ficando preso? Ele cometeu o crime, ele está por aí, talvez seja preso, quem sabe, mas quem está de fato preso sou eu, porque eu estou amarrada a esses sentimentos ruins que estão me deixando não viver o restante da minha vida corretamente, porque estou ali magoada, chateada, com raiva, com ódio. E isso não vai me ajudar nessa minha caminhada em construção do homem de bem. Então é necessário que a gente se liberte. E aí, Joana de Ângeles, que sabe muito, nos diz no livro Episódios Diários que quem acumula mágoas coleciona um lixo mental. Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos, porque a mágoa ela se aloja, ela vai criando raízes se a gente deixar, ela vai se amarrando e vai encontrando, se a gente for dando espaço, ela vai, e vai, e vai. E quanto mais espaço a gente dá, mais difícil vai sendo da gente se livrar dela. Não estás no mundo por acaso, então é necessário que a gente lembre que a gente está aqui por algum motivo. Então, ante essas necessidades ou finalidades aderentemente estabelecidas que deves atender. Prestar atenção às necessidades que devemos atender. Acompanha a marcha do sol e enriquece-te da luz, não mergulhando nas sombras dos ressentimentos destrutivos. Sorri ante o infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possuis, poupando-te a concepção do que é portador à mágoa. Nós já temos todas as ferramentas dentro da gente para conseguir dissipar essa mágoa. Basta que a gente coloque em prática. E aí a gente pode usar a prece. O que mais que vocês acham que pode dissipar a mágoa? A tribuna não vale. Pode falar também, que eles estão com vergonha. Você falou que a prece, prece, as boas ações. As boas ações. O que mais? Bons pensamentos. Perdoar. O que mais? Porque se o Alberto não está, se o Alberto era o primeiro. Vocês acham que uma boa música pode nos ajudar a dissipar uma mágoa? Porque vai te ajudar a ligar os bons pensamentos, né? É difícil ouvir um Quanta Luz e tá querendo matar alguém, né? Pelo menos esperamos que não. Oi? Guardar a mágoa no coração. É, no coração. E pesa, né? Porque a gente fica preso naquilo. E tem gente que há quanto tempo tá aí, né, remoendo esse sentimento? É hora de se libertar dele. Vamos deixar. Vamos entender que o outro errou e ele lide com o erro dele. Você não pode ficar todo esse tempo por causa do erro que não é seu. E ainda que seja seu, né? Porque às vezes a gente carrega as nossas culpas. A gente também tem que se libertar. Porque a gente precisa evoluir. Errei, ok. Vamos lá, como que eu vou consertar isso? E esse lugar que a gente dá espaço para a mágoa
nos afasta dos outros bons sentimentos, porque a gente já começa a não enxergar mais as coisas com os bons olhos, a gente começa a se afundar nisso. Então é um reino perigoso para a gente entrar. E aí eu vou contar uma história de alguém que a gente, poxa, não imagina que poderia ter mágoas. Chico, uma vez, tinha lá o seu cachorrinho. E aí muitos já devem conhecer essa história, mas acho que ela cabe aqui, né, perfeitamente. Chico tinha um cachorrinho que era querido do Chico. Ele ia lá, brincava, dava amor, banho, comida. Então era sair de casa, estava lá com o cachorro, chegava em casa tarde, estava com o cachorro. Até que esse cachorro adoeceu. E aí tinha uma pessoa muito próxima de Chico que já não gostava muito desse cachorro, porque via que Chico já chegava morto de cansado em casa e ainda ia cuidar do bicho, né? Poxa, mal acordava, tava Chico com o bicho. Chico já tem muitas coisas para fazer, ainda quer cuidar de um cachorro? Não dá. E ainda por cima o cachorro adoece. E aí que essa pessoa ficou ainda mais... Meu Deus, como é que Chico vai fazer? Agora Chico acorda com o bicho chorando, o Chico não dorme porque o bicho está chorando. E a toda hora esse bicho... Vou fazer o seguinte, eu vou resolver 2 problemas de uma vez só. Já que é esse bicho que está dando problema, e ele também já está doente, já está quase morrendo, eu vou adiantar o processo. Vou dar um veneno, mato o cachorro, e aí Chico pode voltar a viver e o cachorro vai viver bem longe daqui, em outro plano. E aí, essa pessoa decidiu matar o bicho, e o bichinho, tadinho, foi envenenado, morreu. Chico ficou arrasado, porque o bichinho que ele tinha tanto amor. E aí ele descobriu que foi essa pessoa próxima a ele que tinha matado. Ele ficou, meu Deus, como assim você fez isso? E ela explicou que foi para auxiliá-lo, que foi para o melhor dele e do cachorro. Mas Chico não ficou satisfeito, ficou magoado, chateado e criou uma mágoa. E aí, nessa mágoa que foi criada, criou-se uma sombra em volta do coração de Chico. Por que o coração? Porque é onde estão os sentimentos? Não é por isso. É porque o coração era o lugar mais frágil de Chico. Porque ele tinha tido problemas no coração anteriormente, então era o lugar mais frágil, então é onde ataca. Em outras pessoas, às vezes é no estômago, né? A pessoa fica irritada, com estresse, o problema ataca no estômago. Às vezes tem gente que é na cabeça, vem aquela dorzinha de cabeça, já é um dos sinais. Então, em cada um, aloja em um lugar, onde é o lugar mais frágil. E Chico foi no coração. E aí, quem vem puxar a orelha de Chico? Emmanuel, como sempre. Ele fala, olha só, querido, 3 meses já com essa mágoa aí no coração. Não dá mais, né? 3 meses já é tempo suficiente. Vamos resolver isso? Ele, tá bom, como é que a gente faz? Ele falou assim, você vai olhar e ver o que essa pessoa mais precisa na vida dela, que ela está com uma necessidade grande. E aí você vai e compra para ela. Aí Chico falou, peraí, né? Você me fala que a pessoa mata o meu cachorro e aí de brinde eu dou um presente para ela. Não é possível. Aí a Emmanuel fala... Ele quase que fala, fica quietinho, né? Mas ele não fala porque Emmanuel é muito elegante e ele diz, essa receita não é minha, essa receita é de Jesus. Apenas faça. E assim fez, porque Chico é muito obediente. Pesquisou, a pessoa queria ganhar uma máquina de costura, o que na época era muito caro. Não sei se agora ainda é, possivelmente, acho que ainda é uma coisa cara, né? E aí o Chico teve que fazer o quê? Parcelar em 20 vezes na Casa Bahia para comprar a máquina para a pessoa. Naquela época era Casas da Banha. Eu não acompanhei essa época. E aí ele comprou, e aí no dia que ele foi entregar, foi lá, olha, tá aqui o seu presente, comprei. A pessoa ficou, meu Deus, uma máquina de costura. E nesse instante em que ela viu aquilo e ficou tão feliz e alegre, grata, esse sentimento de gratidão, no mesmo instante, saiu do coração dela e atingiu o coração de Chico. E aí toda aquela mágoa, todo aquele escuro que estava ali atormentando o coração de Chico,
se dissipou no mesmo instante. Ou seja, quando a gente diz que o poder do perdão, né? Quando a gente fala isso achando que é uma coisa que realmente existe, não é nada sobrenatural, não é um poder dos padrinhos mágicos, é algo que de fato existe. E tanto é visível aos nossos olhos, porque a gente vai conseguir ficar mais tranquilo, a gente vai ter um bem-estar quando a gente perdoa, como também a gente vai ver isso espiritualmente acontecendo, né? Os laços modificando daquela coisa presa a uma coisa mais leve e tranquila. E aí quando a gente pensa, será que perdão é você esquecer o que aconteceu? Não. A gente vai lembrar, porque a gente não perdeu a memória ou ficou, né, com alguma doença que está com esquecimento. Não é isso. É você lembrar daquele momento e lembrar sem sentir dor. É você saber que aquele fato aconteceu, mas você lembrar dele como algo que aconteceu, como outras coisas aconteceram. É lembrar sem dor. Então, não é um processo fácil e não é assim que a gente perdoa. Mas a gente precisa se colocar em trabalho para disseminar e não carregar mais esses sentimentos. Porque quem fica mal é a gente mesmo. Então, para que eu vou me alimentar desses sentimentos ruins se eu posso me colocar em bons sentimentos? E até porque esse perdão, ele vai fazer a gente voltar a enxergar a vida de uma outra forma. Porque quando eu estou presa àquela mágoa, eu fico realmente reclusa àquilo, parece que tudo é aquilo. Você vê quando alguém está magoado com alguém, ela está falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela abre a página, ela fala, isso aqui serve bem para fulano. Aí você vai falar sobre receita de bolo, fala, ele é igual esse ovo que está nesse bolo. Tudo é a pessoa, tudo é igual, tudo tem que voltar. Você está falando de Coreia do Norte com guerra com os Estados Unidos, com sei lá o que, dos extraterrestres, e a pessoa acha um jeito de encaixar a pessoa ali. Não consegue se libertar, todo o tempo aquilo volta. Chega, aconteceu, foi chato, foi triste, mas a gente precisa superar isso e ir embora. Deixa a pessoa lidar com as consequências daquilo, né? Cada um lide com os seus equívocos. E aí, Haroldo nos diz numas palestras em que ele fala sobre o poder do perdão, sobre como é difícil a gente viver em sociedade se a gente não aprender a perdoar. Se a gente não conseguir colocar esse poder de perdão em prática, a gente tem que se isolar numa ilha bem bonitinho lá e viver lá com uma bola, com um livrinho e pronto. O Wilson. Tem que viver com o Wilson, criar vários Wilsons para você conversar, e talvez você ainda consiga brigar com o Wilson. Mas não tem como a gente viver em sociedade. Vai ter uma hora que eu vou esbarrar no Ciro, o Ciro vai ficar chateado, entendeu? E aí Ciro vai, briga, e aí briga com o Caio, e aí daqui a pouco tá todo... A gente vai se esbarrar e vão acontecer coisas, mas a gente tem que aprender a tentar levar para o olhar de uma melhor convivência, tentar evitar com que a gente tenha sempre atritos e problemáticas e olhar com os melhores olhos as situações da nossa vida, senão a gente vai estar sempre nesse processo de relações conflituosas e relações ruins. E consequentemente, vivendo nos amontoando de sentimentos que nos aprisionam, que nos dificultam. E voltando à conclusão para o nosso tema, quando a gente pensou em caridade para os criminosos, não é a gente olhar para o criminoso e falar sempre, que lindo, que boa pessoa, ele é um fofinho, ele só assaltou, matou 3 pessoas, que gracinha, não. É a gente ter consciência do erro. O erro, sim, a gente não tem que abraçar o erro, achar legal o erro, não. O erro é um erro e ponto. Agora, aquela pessoa, ela está precisando desse nosso olhar diferente. Porque se nós hoje temos esse conhecimento aqui, todos esses aqui, e tantos outros,
se a gente já aprendeu, né, tanto com o que Jesus nos diz, é pensar que a gente tem que levar a esses seres, que os que mais estão precisando, os nossos melhores sentimentos. Porque a maioria das pessoas já está fazendo o que não deveria fazer, que é julgar, que é xingar, que é desejar o mal para essa pessoa, né? Normalmente, quando acontece um crime, todo mundo vai orar por quem foram as vítimas, né? Ah, tadinha das vítimas, e óbvio, temos que orar também. Mas os olhos para o criminoso são sempre os de crueldade, ele é um lixo, ele é um monstro. E como essa pessoa vai conseguir melhorar ou sair disso se ela está o tempo todo sendo julgada como a pior pessoa do mundo, que ela é um lixo, é um monstro? Ela vai continuar se achando um lixo, um monstro. Não vai querer modificar, vai ficar ali naquele ciclo. Então ela necessita que chegue a ela esses pontos de luz que cabe a nós começar a emitir para que ela consiga se libertar. Eu trouxe um vídeo, não sei se a gente vai conseguir passar, não sei se está funcionando. Você acha que está o que? Está no seu celular? Se estiver no celular, a gente tem que botar isso ali. CTJ. Aí o último. Vídeo playback? É, eu acho que é isso. Foi. Desejos passageiros, lutas
acabou, mas pode tirar. Esse vídeo a música se chama Semeadores de Esperança, e é pra gente sair com essa ideia de semear a esperança, né? Esse olhar pro outro de iluminação, de auxílio, de levar ao próximo, porque a hora de agir já chegou. Não cabe mais que a gente postergue, amanhã eu faço, para a próxima encarnação. Não, é esse o momento. É óbvio que cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Não vai dar para a gente salvar o mundo e transformá-lo. Mas o pouquinho que a gente faz já auxilia nesse processo de transformação. E que só depende de nós, que hoje já temos essa consciência de fazer o melhor, de buscar essa transformação, de buscar a melhora do outro, de saber que aquele hoje que falha, talvez seja o nosso antes, né? O nosso passado que está ali na nossa frente. E alguém teve um olhar de amor com a gente e nos auxiliou. Então agora é nosso momento de ter esse olhar de amor para com o outro, para auxiliá-lo nesse processo que todos estamos caminhando juntos. Então, que fiquemos com Deus. Eu agradeço a todos pela paciência, pela caridade comigo, e agradeço a casa e desejo que continuem nesse trabalho com amor.